Eu fico pensando às vezes como será, né, as nossas surpresas na eternidade. Hoje no primeiro culto, no final do primeiro culto, tinha uma pessoa ali atrás. Aí ela falou, estava um casal, vem ver se você conhece essa pessoa, porque eu tenho uma memória fotográfica, né? Você sabe que para caras assim, tá? Se você me fizer qualquer coisa, nunca mais eu te esqueço, né? Ah, e até para meus amigos de infância, recentemente um amigo de infância apareceu, eu chamei por nome, disse, você não sabe que eu sou? Sei, você morava assim, 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 né? Porque eu tenho aquele computador que faz, né? E até melhora, geralmente a minha imagem é melhor de você do que você realmente é. Mas essa pessoa não conseguiu, olha, foi uma derrota para o computador não teve reconhecimento facial, eu fiquei olhando assim. Ela disse, eu morava muito perto de você. Aí quando ela falou o nome dos meus irmãos e a irmã, eu sabia que era comigo mesmo. Ela falou o nome de todo mundo. Aí eu digo, você me conhece, mas olha, eu devo te conhecer, mas eu... Aí ela falou, a Nádia eu procuro conversar com ela já há anos, eu sei que ela está na cidade, mas eu perdi contato, fazia 48 anos que eu não via a Nádia, minha colega de infância, que é a filha do Gilberto Mestrinho, né, falecido há 2 anos. E a gente era muito amigo da família deles, que a gente morava do lado da casa deles. E minha irmã, eu contei isso uma vez, inclusive contei isso no funeral dela. A minha irmã, ela tinha assim uma paixão, desde pequena, a minha irmã que faleceu há 2 anos, de evangelizar. Desde 9, 10 anos ela já contava histórias para quem pudesse, história de flanela, ela evangelizava, falava de Cristo para os colegas. E talvez porque Deus já tinha dado esse sentido, que a vida dela não ia durar tanto assim, né? Que ela ia morrer antes da velhice. E eu me lembro que uma vez ela chamou, ela armava como é que ela ia evangelizar as pessoas, os vizinhos. Eu me lembro uma noite ela armou, ela disse, não, nós vamos brincar de igreja. Que nada de igreja, não era brincadeira nenhuma, era brincadeira só para botar o pessoal sentado, para ela largar o evangelho lá, levar, aí contava a história. E eu me lembro que ela contou a história lá de Adão e Eva, e como é que pecaram, contou tudinho. E hoje, essa é nossa irmã, olha só, descobriu hoje à noite, irmã em Cristo de uma igreja batista aqui de Manaus. Olha só, vai ver como é que são as coisas. Você semeia, porque um dia você colhe. E é por isso que nós precisamos de mais pessoas nesse ano que vem no Ministério de Clubinhos, tá? Nós precisamos de mais pessoas evangelizando crianças, porque nessa idade que você coloca ali aqueles princípios que mais tarde, muitas vezes não é naquela época que eles vão aceitar Cristo, mas mais tarde aquela semente vai achar um coração fértil e vai produzir uma alma para Cristo, tá? Então eu quero que você já desde já, jovens, eu especialmente estou convocando jovens. Eu acho que jovens estão perdendo uma grande oportunidade de você ser grandes evangelistas de crianças, tá? E para esse ano que vem, eu gostaria de ver nossos clubinhos expandirem. Olha, só para ver o que acontece. Nós tivemos uma família que saiu da casa deles, se mudaram aqui de um bairro próximo, saíram de uma casa acho que para um apartamento, e só ali naquela vizinhança ficaram 40 crianças fiéis no clubinho, que inclusive passamos por uma igreja, continuamos fazendo, as professoras continuam fazendo lá naquela igreja, a igreja cedeu, uma igreja batista cedeu um local para fazer o trabalho com as crianças à tarde, e aquelas crianças vão crescer, se Deus quiser vão aceitar Cristo, vão se batizar, e vão ser membros frutíferos daquela igreja, e principalmente do reino de Deus. Então, como as coisas acontecem, né? Se formos fiéis à palavra de Deus. E hoje à noite nós vamos continuar a falar da palavra de Deus no livro de Provérbios. Semana passada nós começamos, nós temos 15 provérbios que queremos falar. Falamos de 7 na semana passada, do capítulo 10, 11 e 12 de Provérbios. E hoje nós vamos continuar, inclusive nós escaneamos aqui as artes, né, esses desenhos, os provérbios desenhados aqui dos nossos muitos desenhistas deste horário, e nós vamos estar então continuando o nosso estudo. Mas primeiro vamos revisar só aquilo que aprendemos semana passada. Provérbios capítulo 10, verso 4, mãos preguiçosas trazem, certamente não é memória, né? Mãos preguiçosas produzem pobreza, tá? E quem não se lembrou, por favor, lembre, porque senão você vai ficar pobre, tá bom? Pelo menos pobre em memória. E mãos diligentes trazem... Tá fraco. Vocês trabalharam no concreto ontem, foi?
Está muito rígido esse negócio. Vamos lá? As mãos pobres, as mãos preguiçosas trazem... Algumas de vocês deviam estar acordando o marido nessa hora. Né? Vai ver se ele trabalha mais. Né? Seus filhos. As mãos diligentes trazem... O que é diligência? É trabalhar rápido, trabalhar bem e trabalhar com garra. Tá? Essas três coisas são diligência. Você tem que trabalhar com diligência se você vai enriquecer. Tá? As coisas não acontecem por acaso, nós vamos ver. Quem procura a riqueza de outras formas vão ter surpresas. No capítulo 10, verso 22, nós olhamos aquele provérbio que fala de como você pode definir, em 99% dos casos, se é da vontade de Deus aquilo ou não. Uma das perguntas mais frequentes para o pastorado é assim: pastor, eu estou querendo saber a vontade de Deus, será que Deus quer que eu... E sempre a vontade de Deus, a vontade... Esse provérbio resolve 99% dos casos. A bênção do Senhor vem sem nenhum contratempo. Tá? Olha só os nossos, eu acho que foram os peixinhos, tá? Os peixinhos, tá? E um parece peixe, mas não é. É uma isca do diabo com aqueles anzóis, só esperando puxar você para a perdição. Então, a bênção do Senhor vem sem nenhum anzol, vem sem nenhum contratempo. Então, quando você diz, olha, eu recebi uma bênção, porém, esse porém já diz que é o anzol, não é de Deus. Olha, eu conheci um cara fantástico que ele está interessado em casar comigo. Porém, já não precisa mais falar nada. Cala a boca, vai embora. Não é de Deus, não precisa mais falar nada. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa nem pedir conselho. Não é. Né? O porém já diz tudo. Né? Aí, ele é casado, tem 2 filhos e ainda não deixou a mulher. Como é que é? Você diz, pastor, o pessoal faz isso? Faz. Né? E o diabo, ele maquina, ele pinta lá o peixe, mas ele esquece de falar que tem 3 anzóis. Né? Então, a vontade de Deus, né, a bênção do Senhor, vem sem nenhum anzol, vem sem nenhum contratempo, nenhum mais, porém, todavia. Provérbios, capítulo 10, verso 19, diz: aonde as palavras são muitas... Só a mulherada, já? Só a mulherada. Onde as palavras são muitas... O pecado está presente também. Então, só em fechar sua boca, só em falar menos, você evita pecar. Diz, ó Senhor, olha só, ó Senhor, me ajude a não pecar tanto. Cala a boca. É simples. Né? Só em não falar tanto, você já evita muito pecado. Né? Onde as palavras são muitas, o pecado está presente, ou o pecado não está ausente. Continuando, capítulo 11, verso 1, nós temos um provérbio que diz, balança enganosa é o quê? Abominação. Deus só usa isso para uns 3 pecados, tá? Só para uns 3 pecados, e é uma palavra muito forte, abominação. Isso significa que Deus odeia esse pecado. Deus odeia quando você engana as pessoas e elas confiam em você. Ele vê lá que diz que é 1 quilo, mas é 900 gramas. Ele vê lá no seu ponto que você trabalhou 8 horas, mas você trabalhou só 6. Você enrolou 2 no computador. A Bíblia diz que Deus abomina isso. E ontem nós estávamos estudando nos jovens que Deus, a medida dele sobre pecados e o pensamento dele sobre pecados é diferente do nosso conceito. Lá onde ele fala dos filhos de Eli, ele diz, olha, e esse pecado irou a Deus. Tem pecados que Deus, às vezes eu não entendo a cabeça de Deus, mas eu não sou Deus, né? Eu só sou o pregador de Deus. Tem coisas que realmente eles irritam Deus. Por quê? Porque Deus vê o final infeliz das pessoas que terminam se envolvendo nesses pecados. E às vezes aquilo que não parece ser tão pecado para a gente, o que é enrolar? O que é roubar 2 horas do meu patrão? No final das contas ele não me paga tanto assim mesmo. O problema não é o teu patrão. O teu problema é o patrão, entendeu? Então, a Bíblia diz que balança
balança enganosa é abominação a Deus. Então aquilo que você diz que você está vendendo, você deve vender. Aquilo que você diz que trabalha, deve trabalhar. E se você diz que é 1 quilo, então que seja 1 quilo. Tá? Não engane, porque Deus não se engane. Deus sabe exatamente os pesos e as medidas. E Deus vai nos dar de volta, a Bíblia diz, vai pesar para nós na mesma medida. Por isso, quando aquela pessoa vem com aquela coisa roubada, sabe o que é coisa roubada, não sabe? Geralmente é aquela coisa bem nova, que vem por 50% do preço, sem nota, e que o pessoal só pode fazer a entrega à noite, depois de meia-noite. Geralmente isso é coisa roubada, né? Entendeu? Então, não compre. Tudo isso envolve essa parte, olha, desses pesos e medidas. E Deus vê. E Deus abomina. Capítulo 11, verso 2. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Vem antes da queda. Né? Na hora que você acha que você é o bam, você vai ser só o bam, tá? Mais ou menos assim. Tá? Então não se exalte. A Bíblia diz que Deus exalta aqueles que se humilham e Ele humilha aqueles que se exaltam. Não existe bom para Deus. Deus é Deus. Tá? E Deus detesta orgulho. Por quê? Porque Deus entende que nós nada somos sem Ele. Basta Deus mandar um anjo tirar a pilha, e a pilha de algum de vocês não é nem Rayovac, né? É daquela Xing Ling, ali dura pouco, já está bichado. Aí basta tocar ele no contato, né? Então a gente se acha tanta coisa, a gente não é nada, né? Deus é o autor da vida. E Deus então detesta orgulho, porque orgulho, a Bíblia diz, é o que levou Satanás a se rebelar contra Deus. Orgulho, na verdade, é a origem de todo pecado. E orgulho pode nos levar a sérias consequências. Capítulo 11, verso 14, nós estudamos aquele provérbio que diz que uma nação sem direção, tá, vai cair. Mas onde existe multidão de conselheiros, ou muitos conselheiros, a vitória é certa. Isso fala para nossas vidas também, a sua nação Silva, a sua nação Rete, sua nação Souza, né? A sua nação, aquele grupinho, porque toda nação começou um dia pequenininho, né? Um dia você será uma nação. E a sua nação tem que ter direção, a sua vida tem que ter direção. Você tem que saber o que você quer, para onde é que você vai, você tem que ter propósito na sua vida. Ontem à noite o pastor me ligou e disse: pastor, o que eu faço? Tem uma menina de 16 anos namorando um cara de 19, os caras estão na igreja, e ela não terminou nem o 2º grau, pastor, como é que eu faço? Infelizmente, a gente só pode aconselhar, nós não temos direito de proibir, né? Mas olha, eu te digo uma coisa, se essa menina não ouvir os conselhos que estão sendo dados para ela, ela vai terminar, e vai ter, se ela não tiver muito cuidado, vai ter filhos, vários filhos, e vai ficar todo o tempo na dependência de um homem, tá? Não vai poder estudar, e todo o tempo vai ter que ficar com um homem que bate nela, que faz do que ela quer, o que ele quiser dela. Por quê? Porque ela não tem condições de sustentar a própria vida. Por quê? Porque ela não ouviu os conselhos. Por quê? Porque ela não tinha direção na vida, e não tinha direção na vida porque os pais não deram para ela. O pai só fez ela e abandonou. A mãe não sabe nem por onde a menina anda, né? E a menina ainda é burra, além disso. É burra porque não ouve conselheiros que a amam, que querem o bem dela. Um pastorzão e uma esposa dele que dariam a vida, que lutam. Mas não, na hora dos hormônios, preferem namorar qualquer um do que ter um propósito na vida. E eu falo isso para você, nós temos meninas aqui com 14, 15, 16 anos, pensando em namorar. Você pensa que você quer? Você já sustenta uma família? Que coisa é essa? Você tem o que entre as suas orelhas? Minhoca? Ou é gelatina? Porque não é o cérebro que Deus deu, não. Sabe por quê? Porque você está vendo muita televisão, muita novela que vem do diabo, que quer só colocar um monte de ideia na sua cabeça, para você depois acabar a sua vida e não valer nada para Deus nem para a sociedade.
É isso que Satanás quer destruir a sua vida. Então você precisa, e pais, você tem que ajudar o seu filho a ter um propósito na vida, de saber o que Deus quer da vida deles, o que eles querem, os talentos que têm. Isso faz parte da criação de filhos. Isso faz parte do trabalho da igreja, tá? De orientarmos as pessoas. Então, porque sem isso aí, as pessoas se perdem. A nação cai, a pessoa cai. Cada um aqui precisa ter alvos em sua vida. E uma vez por ano, você precisa reavaliar esses alvos. Ver se você está alcançando. Ver se realmente esses alvos estão certos.